tudo bem? Um ótimo dia para você, Deus abençoe, seja muito bem-vindo ao seu programa RamaCast, o seu programa de podcast da comunidade Ramá de Xerém. E é com grande alegria, com grande prazer que eu estou aqui mais uma vez com você. E hoje, olha, o assunto de hoje promete, quero saber qual é a sua opinião. A sua opinião para nós é muito importante, então já comente, compartilhe, curta, vai ser uma grande bênção a sua participação, tá bom? E eu hoje recebendo aqui um repeteco, o meu caro pastor Jorge, queridão, seja muito bem-vindo. Ele é psicanalista da Fazenda Paraíso, um centro de recuperação de dependentes químicos, uma grande bênção hoje, referência no Brasil. Meu amado pastor Jorge, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Marcos, um prazer grande estar aqui com você pela segunda vez, como você falou. É um programa maravilhoso, um programa esclarecedor, um programa que certamente traz pessoas aqui de uma certa importância dentro dos assuntos, né, propostos aqui pelo programa. Prazer muito grande mais uma vez estar aqui. Muito bom, e o último programa deu o que falar. O pessoal falou da relevância do RamaCast, o assunto abordado com a participação de vocês. Foi muito importante. Eu tenho certeza que hoje não será diferente, né? Uma parte muito prática dentro da psicanálise e da psicologia e, óbvio, com um prisma todo por um olhar cristão, né? Mas eu tô aqui com meu amigo também, presbítero Wesley. Ele não é fácil, é o do papo cabeça, né? Esse é fera, papo reto. Seja muito bem-vindo, meu amado. Mais uma vez, pastor Marcos, os nossos ouvintes, grande amigo pastor Jorge, um homem incansável aí, nós estamos juntos aí fazendo um belíssimo trabalho e agradecer pela rica oportunidade de estar novamente nesse ambiente maravilhoso, nesse ambiente onde hoje nós vamos não só passar alguma coisa, mas nós também vamos aprender uns com os outros aqui. Com certeza. Fundamental. Agora você trouxe uma ampulheta, né? Fala pra gente os símbolos, os significados. A ampuleta tá ali rolando o tempo. Eu já sei que essa daqui é de 15 minutos, né? Sim. Fala pra gente aí, irmão. Então, gente, esse instrumento, ele é relacionado ao tempo, né? E confesso que é um sonho. Desde criança eu via como um brinquedo e não sabia que a ampuleta ia fazer parte da minha vida. Ia fazer tanto sentido. Tanto significado, porque assim, como muitos têm aí os alívios de tensão que a gente chama na psicologia, e hoje eu tenho esse aparelho que ele, para mim, ele me traz uma paz, me traz uma tranquilidade, para que a gente possa cuidar, né, das pessoas, cuidar de mentes, aquelas mentes que estão turbulentas, e aí a gente possa dissolver isso. E também ele fala da relevância do tempo, a importância do tempo na vida do ser humano, né? Meu caro pastor Jorge, como sempre, começamos esse programa orando, e eu vou pedir que o meu amado nos leve em oração, colocando diante de Deus tudo que iremos falar aqui. Amém. Vamos orar então? Amém. Pai de amor, nós te damos graças nesse momento. Louvamos o teu santo nome por esta reunião tão importante. Esse programa, Senhor, que transmite tanto conhecimento, tanta relevância ao coração daqueles que buscam, que querem aprender. Pedimos a presença do teu Espírito Santo entre nós, pedimos o teu poder e que tenhamos, Senhor, habilidade nos nossos pensamentos e na transmissão do nosso conhecimento que foi dado pelo Senhor. No nome santo de Jesus, oro pelo pastor Marcos, pelo meu querido amigo Wesley, pelos demais da técnica aqui, que todos sejamos abençoados para a honra e a glória do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, maravilha. E o nosso tema de hoje é como enfrentar os traumas do passado. À luz da psicanálise, como que a gente enfrenta, pastor Jorge? Como que nós enfrentamos os traumas do passado? Em primeiro lugar, trauma é uma coisa muito difícil. Trauma é um dano psicológico, né? Onde ele traz muitas angústias para o indivíduo. É um acidente psicológico, né? Seja um fato, seja uma história, algo repentino.
Então, falar de trauma é falar de uma coisa de uma importância muito grande, uma relevância muito grande, porque muitas pessoas habilitadas, pessoas com talentos maravilhosos, mas são pessoas travadas na vida, são pessoas que se deparam com situações na vida e acabam se fragilizando por demais, né? Então, trauma não é uma coisa muito simples. Então, respondendo, né, em termos de trauma, como encarar isso, eu não poderia dar nenhum outro conselho melhor do que buscar a terapia, né? A terapia, ela tem o fator, e eu e o Wesley falávamos no carro quando vínhamos para cá, né, de que muitas coisas, né, que estão no passado, elas não se dissolvem dentro de nós. Não tem aquela coisa do tipo, o tempo vai curar isso daqui, o tempo vai resolver e tudo mais. Existem coisas que o tempo ajuda muito, né? A questão do luto, por exemplo. O tempo Sim. É um grande aliado, né? Quem já perdeu, obviamente, já perdi um ente querido. Então, agora, em termos de acidentes ocorridos ao longo do percurso, né, onde o indivíduo perde a condição de gerenciar aquele momento ali, então acontecem registros traumáticos, registros de ansiedade extrema, registros de medo, né? Então, terapia, pastor Marcos, terapia é o caminho. Perfeito. O meu caro presbítero Wesley, dentro da psicologia, conforme nós estávamos conversando aqui, os traumas do passado, não tem possibilidade de se apagar um trauma. Mas, em compensação, se apagar a memória, a pessoa comete um erro que vai começar do zero. Comete um erro não. Começando do zero, corre o risco de ter um outro acidente de percurso, porque zerou a compreensão, o raciocínio, ou zerou aquela lembrança, né? Aquele registro. Então não tem possibilidade. A mente, ela não zera, mas tem como atenuar essas dores, não tem? Tem, óbvio. Na verdade, essas experiências emocionais desagradáveis, e a gente conversando aqui, me fez lembrar de algo no contexto familiar. Sim. Nós estávamos viajando para Cabo Frio e logo uma carreta perdeu o controle na nossa frente e ali ela saiu se arrastando ali, foi um momento assim tenso, sabe? Familiar. E aí as pessoas falaram assim, poxa, vamos parar para a gente dar uma assistência. Eu falei, negativo, eu não sou médico, não sou paramédico, eu não trabalho prestando serviço à rodovia. Peguei o carro e fui embora. E logo após isso, quando nós passamos por uma carreta, eu senti que a minha filha ficou com medo. Então, a partir dali, ela teve um trauma. Subimos a serra, ela, quando passa por uma carreta, ela sente um trauma. Então, assim, seria muito fácil se nós apertássemos algo, desse um delete na mente de alguém, seria bom, né? Mas o primeiro passo realmente é procurar um tratamento. Sim. Procurar um terapeuta para que esse profissional ele dilua, ele dê outras possibilidades, para que esse medo não se instaure, porque o trauma também lhe traz medo, é uma sequência, e aí o profissional ele faz isso. Nós temos técnicas para isso, para poder dizer assim, olha, você teve um trauma, você passou por isso, mas pode ser que aconteça e pode ser que não. Então a gente vai diluindo isso, a gente vai trazendo tranquilidade aonde a pessoa não pensa. Ela fica porque o trauma, quando ele se instaura, a pessoa só pensa naquilo que aconteceu efetivamente. Ela não consegue pensar na possibilidade que não irá acontecer. Eu tive 2 experiências muito traumáticas. A primeira foi um acidente quando eu tinha talvez 11 anos de idade. Eu e meu tio estávamos num carro, ele dirigia um caminhão, uma carreta, algo assim, e na Serra das Araras sofremos um acidente. A carreta tombou ali. Então meu tio teve um traumatismo craniano, um afundamento de crânio, caiu no meu colo e quase morto, desfalecido, e eu apaguei. Eu me lembro quando eu acordei, ele estava no meu colo e eu vi, na época eram os Anjos do Asfalto, vieram nos socorrer. Foi a primeira experiência traumática.
todas as vezes que eu vou para São Paulo, quando pego a Serra das Araras, eu me recordo daquele acidente. Hoje, eu já não sofro como antes, mas eu suava frio, eu ficava ansioso, às vezes a respiração ficava um pouco mais difícil, o temor de um novo tombamento. Foi a minha primeira experiência traumática. A segunda experiência traumática que eu tive foi quando eu fui assaltado. Chegando em Xerém, deixei o irmão em casa, voltando, um Gol preto me fechou com 4 homens armados. Eu estava com o meu primeiro carro, eu havia comprado um carro importado, um Cerato, era um carro muito bonito realmente, e eles vieram na minha direção com arma em punho, me puseram no banco de trás, e foi uma experiência muito traumática. Eu lembro que eu fui conversando com eles, uma técnica para mantê-los calmos, saber objetivamente o que eles queriam, mas aquilo foi uma experiência traumática. Você sabe que todas as vezes que eu via uma pessoa dos olhos verdes, porque eu cheguei a olhar o rapaz que ficou na frente dirigindo, aquilo me causava uma ansiedade. Eu estava num ambiente comendo, olhava e via alguém dos olhos verdes, um pouco loiro, aquilo me causava um mal-estar. Mas depois essa ansiedade ela foi sendo atenuada. Hoje está de forma controlada, isso já não me causa mais nenhum tipo de pânico, nenhum tipo de angústia. Só que foram 2 experiências muito traumáticas para mim. Como vocês aconselham as pessoas que tiveram uma experiência assim? Eu vou falar da minha. A minha, eu tentei dar um novo significado àquilo. Tentei ressignificar aquilo. Às vezes eu conto como piada a situação do assalto, para que as pessoas entendam que aquilo não é o fim. Tentar dar um novo norte, uma nova direção, uma nova interpretação para aquilo. Tem a PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela tem umas técnicas muito interessantes que são até auto-aplicáveis, né? E elas trabalham também e é muito eficaz nessa questão do trauma. E uma das formas de se lidar, ou melhor, com uma dessas técnicas, por exemplo, é quando você consegue elaborar, né, criar uma nova configuração do que você viveu. Um exemplo, você pode, por exemplo, e isso que você fez agora, pastor Marcos, é exatamente parte de uma técnica de programação neurolinguística. Você está dando, então, ali, você está pintando um novo quadro, só que esse novo quadro agora, ele vai deixar de ter a parte do drama, a parte da angústia e entrar com a parte cômica da história, né? Você dá uma nova roupagem, você pinta uma parede de uma outra cor, entende? Então isso é muito interessante, isso é uma técnica, no caso PNL, não falando de terapia exatamente. Sim. Porque a terapia ela vai usar um outro viés para dar um novo sentido. Um exemplo disso. Eu fazia pilates na ocasião e eu estava chegando na academia. E a instrutora, né, que era uma menina que estava tratando da instrução da aula anterior a que eu ia participar. Claro. E aí ela estava conversando, fazendo aquela transição ali de grupo, né? E ela conversando com a amiga. E aconteceu também muito parecido com isso que você colocou, de acidente em serra, onde ela capotou com o carro, ela e o namorado. E ela estava muito triste, muito arrasada com aquela situação toda e assustada com aquela situação toda que aconteceu. E eu... Numa palavra que eu disse uma palavra, aquilo ali tá mais para inspiração divina do que para qualquer outra coisa, né? E eu disse para ela assim, olha, hoje talvez não fosse o dia ideal para se lamentar ou para ficar arrasado, talvez hoje fosse um dia ideal para comer uma pizza, porque afinal de contas, você tem uma coisa a comemorar hoje, você tem a vida para comemorar. Então, ali naquelas breves palavras, eu tirei ela de um estado de lamento do que havia ocorrido, do pesar de ter pensado, eu poderia ter morrido, não estar mais aqui. Eu tirei ela desse lugar e disse, espera aí, você está aqui. Então, o dia de hoje não é dia de lamento, o dia de hoje é de comemoração. Depois, no dia seguinte, ela teve assim, uma outra visão do acidente que ela teve, né? Exatamente porque uma nova configuração foi oferecida para ela.
Então, né, o trauma certamente é isso, dá uma nova configuração. Que legal, sim, sim. Algo interessante, a psicologia, a gente tem uma base fenomenal porque muitas das vezes a gente pega a própria fala de alguém e mostra para ela que ela passou por cima daquela fala, não percebeu e não aplicou. O que você me disse agora? E você teve ali algo que te ameaçou. O trauma é algo que ameaça a gente. A gente se sente mal, o coração bate forte, porque assim, normalmente quando nós estamos nesse ambiente, a gente está na homeostase, que é um estado normal. Quando surge a ameaça, a gente começa a ficar diferente. Fica desconfortável, sudorese, né? Muda todo o seu processo. E aí você falou que brincou com aquela situação. Eu vou contar como foi a parte da brincadeira para vocês entenderem então, daqui a pouco. Você passa de uma parte ameaçadora para uma outra parte que você desvia o seu pensamento para algo que você brinca, que você faz algo daquilo que vai te trazer conforto mental. Então, a nossa mente, quando ela é colocada em xeque, quando a gente se sente ameaçado, realmente a gente vai passar por sofrimentos psíquicos. Perfeito. Mas por isso que a gente precisa ter o cuidado, porque talvez a autoajuda, ela sirva para alguns, mas para outros não serve. A gente precisa ali de um condutor, alguém que gerencia a nossa saúde mental, dê dicas, porque pode ser que você pegue, como aconteceu isso com a sua amiga. Ela pegou aquele sistema ali, ela deu um jeito naquela situação, rearranjou ali e beleza. Outros não. Outros vão passar por apertos, vão continuar tendo sofrimentos e aí precisa vir para terapia. Perfeito. Não tem jeito. Deixa eu contar o que eu fiz. Quando eu digo que eu transformo em piada, eu sempre que eu estou palestrando e eu conto esse episódio como livramento de Deus, é óbvio, sim, eu digo, eu descobri uma coisa a respeito dos bandidos. Eles roubam e no episódio ele pegou minha carteira, ficou perguntando, ele é polícia? Eu falei, não, eu não sou polícia. Pode ficar tranquilo, eu não sou polícia. E aí ele estava me levando para longe dentro do meu carro, aí eu falei, pô, você já tem um carro, pode me devolver minha carteira e com o dinheiro que tem aí, pelo menos, porque eu vi que ele tirou o dinheiro, pelo menos para eu pagar a passagem, ele não fica tranquilo que eu vou te dar o dinheiro para pagar a passagem. Quando eu desembarquei, ele não me deu dinheiro para pagar a passagem. Eu descobri que, além de ladrão, ele é mentiroso. Boa, muito boa. Então, nós fazemos algumas piadas e acaba tirando a atenção daquele momento que foi terrível, que foi tenebroso. Por alguns momentos, eu senti a aproximação da morte, né? Agora, tem outros tipos de trauma, saindo um pouco do aspecto de acidente veicular, mas um trauma, por exemplo, de meninas que viram os pais batendo na mãe, e é muito comum dentro de igrejas. Eu já cansei de ouvir histórias de maridos que agridem as esposas, né? São grosseiros, estúpidos, enfim. E a menina vê o pai tratando a mãe de maneira ruim, vexatória, e ela fica com aquele trauma na mente. Então, quando chega a etapa de ela se relacionar com outra pessoa para construir a família dela, às vezes vem a irmã, a tia, fala, olha, homem não presta, homem bate, mas não são todos. Só que ela criou um trauma, ela está com a dificuldade. Como tratar isso, pastor Jorge? Então, em primeiro lugar, né, a gente verifica que há uma tendência de tanto reproduzir isso na vida dessa pessoa, dessa menina, por exemplo, reproduzir um estado de medo, de sujeição extrema e tudo mais, né? Como também o contrário disso, que seria evitar completamente o contato ou sofrer até com o contato por conta da referência que se tem, né? Aí já é uma referência muito significativa, que é o pai, né? Que é o primeiro homem de cada mulher, né? Então o pai, uma figura de uma responsabilidade também
de uma influência muito grande. Mais uma vez surge a questão de ressignificar tudo isso, né? Tentar passar para essa pessoa que provavelmente já será adulta, né? Quando ocorre essa percepção do trauma, quando a pessoa começa a não ter mais condições de ter um relacionamento duradouro ou um relacionamento em paz, sossegado, né? Quando se dá conta disso, normalmente isso acontece dentro de um consultório. As pessoas, é muito interessante, o Wesley também com certeza já percebeu esse tipo de coisa. As pessoas normalmente, pastor Marcos, elas trazem para nós um carro-chefe, ela traz um problema para nós, que é, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Elas vão trazer provavelmente uma demanda que para elas seja confortável falar. O andamento das sessões começa a revelar o real motivo que levou essa pessoa ao nosso consultório, né? Então, o trabalho de elaboração, de mostrar que a vida, né, aquilo ali não representa a normalidade da vida, não representa o caminho final, ao mesmo tempo que fortalecer os conceitos dessa mulher agora, né, em relação à própria vida dela, porque a tendência a se sentir como alguém inferior acaba sendo muito grande, porque acaba sendo o retrato da mãe, acaba sendo para ela uma percepção de que eu posso ser a próxima vítima, né, vamos dizer assim, né? Sim. Então há um trabalho bem árduo aí nesse sentido. Como tirar a pessoa, presbítero Wesley, como tirar a pessoa desse ciclo traumático? Como que eu identifico que alguém está dentro de um ciclo traumático e como que eu ajudo a tirar essa pessoa de lá? Porque é comum, dentro das igrejas nós vemos pessoas que têm dificuldades em se relacionar com outros. Eu estou observando um caso agora atualmente, Sim, de uma pessoa que é muito próxima, ligada, né? E ela teve várias experiências negativas no relacionamento dentro de igrejas. Então, o que acontece? Ela vai para a igreja e antes de terminar o culto, ela vai embora, ela sai. Existe algo que acontece naquele momentos finais. Eu não sei se aconteceu algo no sentido de cumprimento e ela se sentia menosprezada, inferiorizada, algo acontecia. Então, quando está chegando próximo do momento do fim da reunião, eu percebo que ela fica aflita, angustiada, se esquiva e ela sai sem que ninguém perceba e vai embora. Quando acaba, que todo mundo vai falar, cadê fulano? Não está mais aqui. Como identificar e retirar a pessoa desse ciclo de traumas? Então, existe um trabalho específico que nós chamamos de OV, que é dentro de uma orientação vocacional. É uma orientação vocacional, onde nós identificamos as pessoas que elas têm problemas de relacionamento, dificuldade de relacionamento. Então, se as pessoas têm dificuldade nos relacionamentos, elas podem ter dificuldade em outras áreas. Agora, a questão nós tivemos uma experiência na época da faculdade, que a professora que dava aula para nós, e ela dava a matéria da parte clínica hospitalar, ela pegou uma pessoa na cama, com traumas, com dificuldades de locomoção, e falou assim, eu vou te tirar desse lugar. Aí, ela com muita vontade de fazer o trabalho dela, a paciente chegou para ela assim, quem falou para você que eu quero sair desse lugar? Porque existe a psicologia, nós trabalhamos muito com a ética profissional. Tirar a pessoa desse lugar, ela precisa querer. Ela precisa estabelecer, ela te dá uma base. Eu quero você está querendo sair. dizer que ela sente prazer na dor? Não digo dessa forma, mas ela pode estar numa zona de conforto. Ela está acostumada a isso. Então ela pode se identificar com isso. Então, a psicologia, nós nos deparamos, né, Jorge,
com muitas coisas que quando nós tocamos em assuntos as pessoas falam, não é possível que isso aconteça. Tem uma outra coisa também, Wesley e Pastor Marcos, uma coisa também que ocorre bastante é que situações como essas que você mencionou agora, por incrível que pareça, traz para o indivíduo alguns benefícios. Sim. E quais são os benefícios, por exemplo? Né? Nós chamamos de ganho secundário. Ganho secundário, exatamente. Tem benefícios que para ele é bom, mas que você não enxerga. O familiar, o pai, a mãe, o marido. Então, tem ele está assim fragilizado, aproxima pessoas que ele ama, seria isso? Por exemplo, isso. Além de também cuidados diferenciados, por exemplo. E vamos mais além. Há um poder mental, né, é capaz de adoecer o corpo, para que nesse estado de fragilidade outras faltas possam ser preenchidas. Alguns benefícios vêm. Por exemplo, a pessoa se sente sozinha, a pessoa não se sente benquista, a pessoa se sente fora do contexto e tudo mais. Há uma possibilidade de um adoecimento através da parte mental do corpo para que essa pessoa tenha esses benefícios. E mais uma vez, não estamos falando nada, né, Wesley, de consciente. O indivíduo não pensa, vou adoecer e vou ter o benefício de ter as pessoas próximas de mim. Não é isso. A gente está falando de um processo inconsciente poderoso, capaz de adoecer um corpo a fim de que essas carências sejam atendidas. E de maneira inconsciente. A pessoa está sentindo tanta necessidade do afago do pai ou do marido, da esposa, seja o que for, do filho, tão carente disso. E isso seria uma forma de chamar a atenção dessas pessoas também, né? Atrair a atenção para si. Isso. E mais uma vez, inconsciente. Né? Eu tô com um questionamento aí que é mais uma situação que eu vivenciei, não propriamente dito eu, mas um parente meu, e que o pai repetidas vezes dizia para a pessoa assim: você é burro, você não aprende, você é assim, é assado. E ele se tornou adulto, né? Um adulto hoje deve estar aí com seus 49 anos, 48 anos. E eu percebo que algumas áreas da vida da pessoa, de fato, ela não desenvolveu. E sempre que mencionado alguma conversa, algum diálogo nesse sentido de aprendizado, a pessoa ela se furta, ela não quer estudar, ela não quer fazer um curso para melhorar a condição profissional dela, ela não sente vontade de fazer algo que seja ligado à parte pedagógica, ao aprendizado. Será que estamos diante de um trauma? Esse jovem, será que ele guarda até hoje um trauma? Aliás, hoje não é mais jovem, né? Os 44 anos. É possível que sim, né, que seja. E precisamos atentar para uma questão que nós somos formados a partir de comandos, né? E principalmente essa pessoa que disse esse tipo de coisa para o menino na ocasião, e que agora é um adulto, certamente tratava-se de alguém que possuía, né, sobre ele alguma espécie de... Era o pai. Quer dizer, era o pai dele. O topo da autoridade, o topo da referência. Então, quer dizer, é como se fosse um comando do tipo, isso é verdade. Isso é verdade. Então, o comando, ele começa a colocar limitações nas capacidades do indivíduo. É uma programação. Você programa o teu celular para despertar tal hora e acontece. Então, nós recebemos comandos desde a infância, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, onde for. Vamos nos formando, a personalidade vai se consolidando, vai se crescendo ali no indivíduo. E pronto, o indivíduo está cheio de comandos, inclusive para aquilo que ele não é ou não deveria ser e tudo mais. Então isso acaba virando para ele uma verdade. Perfeito. Qual a diferença, presbítero Wesley,
de trauma e trauma reprimido. Acho que a pessoa quer dizer o seguinte, assim, qual a diferença de trauma resolvido e de um trauma reprimido? Então, normalmente, quando as pessoas elas tendem a reprimir, tudo que a gente reprime em relação a sentimento, trauma, a gente sempre vai sofrer com aquela dor. Sempre vai ter um problema, uma dificuldade. E quando a pessoa deságua, quando o paciente coloca aquilo para fora, a pessoa entende que ela vê resultados, né? Porque a psicologia ela nos dá uma base seguinte, resultados, eu preciso de resultado. Quando ela vai começando a tratar e vê o bom resultado, o bom andamento da coisa, ela passa a experimentar daquilo, ela começa a se livrar, ela começa a liberar, né? Então assim, ela vai vendo que está tendo bons resultados e ela não reprime, ela não retrai mais aquilo, ela não se prende mais, né? Então é igual quando a gente fala de desejos reprimidos, né? O inconsciente ele não fala, mas ele cobra. Já viu aquele jovem ou aquela jovem, poxa pai, deixa eu pintar o cabelo de amarelo, de roxo, de azul, de lilás. Não, isso é coisa do mundo, isso não... Eu sempre permiti alguns momentos em relação a isso, porque eu estava nesse momento da fase dos meus filhos estudando a parte da psicanálise. Então, todo desejo reprimido, aí quando você não deixa fazer quando adolescente, pré-adolescente... Vai aflorar lá na frente. 30, 40, aí as pessoas falam, né? Papo reto agora. Ridículo, feio, uma mulher dessa com idade, mas por quê? Essa roupa de garotinha. Essa roupa de garotinha, por quê? Numa fase adequada, eu, o mandatário da minha família, aquele que impõe as coisas, não tenho conhecimento nenhum e não aplico, não sou maleável, não torno aquilo mais melhor para o meu filho, para minha filha, aquela pessoa que a gente conduz. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, à medida que se trata, ver resultados, as pessoas vão se liberando. Perfeito. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para vocês, isso aqui é bem interessante. Como o apoio da família seria importante ou influencia na recuperação de traumas? Uma outra pergunta que está aqui dentro, eu estou lutando para chegar o momento de perguntar. Trauma e recalque são a mesma coisa? Se equivale? Trauma e recalque? E depois a outra pergunta é como a família pode ajudar nesse tratamento dos traumas? Sim, o trauma, como eu falei, trata-se de um dano psicológico, né, que o indivíduo tem quando é resultado de um evento que gerou angústia, por exemplo, né? O recalque vai falar daquelas coisas reprimidas, né, do indivíduo ali. Não pode, deixa disso. Muito é relacionado também com o superego também, né, essa questão. Então, duas coisas diferentes aí não vão se relacionar, né? Recalque e trauma são coisas distintas. Aquilo que ficou reprimido, por exemplo, recalque, aquilo que ficou reprimido no indivíduo, por alguma razão, foi tolhido, foi, né, podado e tudo mais, e há uma busca, um desejo, um interesse daquilo ser, né, manifesto, realizado, enfim. E o trauma não. Né, entendi. Presbítero Wesley, quer falar algo? Teu irmão, dá um exemplo aqui, meu mano Roberto, parceiro, amigo. Deve estar ligado essa hora, né? Certamente. Espero que sim. Nós fomos criados e na época dele houve dificuldades, né? Porque nós viemos de uma família de 7 irmãos e eu peguei aquela coisa boa, né? Dos pais já mais maduros e financeiramente melhores. Eu tive tudo que um filho poderia ter do bom e do melhor. E ele até hoje brinca comigo. Rapaz, você teve tudo bom e melhor. Você foi um cara
privilegiado. Eu falei, você tá recalcado aí, cara. Isso aí pode ser um dos problemas de escassez, né? Porque o pensamento de escassez também faz a pessoa observar outros como superiores também, né? Como lidar com... A escassez causa trauma, e como lidar com isso? A escassez, digo financeira realmente, né? Eu tenho um amigo que ele brinca dizendo assim, eu queria ser pobre pelo menos uma vez. Mas você é rico? Não, pô, porque eu sou todo dia. Eu já ouvi essa. Sou pobre todo dia não dá, é muito ruim. Pelo menos um dia, né? Pelo menos um dia. Porque todos os dias é muito ruim e tudo mais, né? Mas então, na minha análise, isso vai se relacionar mais com a baixa autoestima, né? Essa escassez. Tanto na supervalorização também daquilo que faltou, numa valorização demasiada disso ao encontrar no outro. Também uma busca para colocar isso evidente na própria vida quando se alcança. A pessoa teve tanta falta de uma determinada coisa que quando ela alcança, ela quer tornar aquilo ali tão visível, tão notório, como se fosse, eu quero ir às forras daquilo que um dia, né? Então você vai ver de repente o indivíduo, aquilo que a gente chama de ostentação, né? Muitas vezes. E eu tive a oportunidade assim, de conhecer pessoas ricas, né, pessoas muito bem sucedidas na vida, pessoas ricas, de verdade. E que no primeiro momento você não tem nenhuma noção e você não percebe, você não avalia aquela pessoa com tamanha grandeza. Trata-se de pessoas que concluíram que não se precisa provar nada a ninguém, né? Então, nessa questão que você está levantando, pastor Marcos, vai se relacionar bastante com a baixa autoestima do indivíduo, né? Essa escassez, se ele estiver vivenciando a escassez, ele pode se sentir, sim, inferior a outra pessoa. Entendi. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, que nós vamos para o mundo falso da internet ostentar o nosso bem diferencial, que é exatamente isso. Aquilo que nós, às vezes, ostentamos não é o que temos realmente. De verdade. A pessoa tira uma foto na praia, mas a realidade dela, às vezes, é de uma comunidade. A pessoa tira foto num Camaro amarelo, exatamente, mas o carro dela é um Fusquinha. Isso. A pessoa tenta trazer ali o bem diferencial, ela quer ostentar, ela quer mostrar o seu bem diferencial, que é aquilo que, de repente, lhe falta. Quando nós vemos pessoas na internet falando, olha, eu amo fulano, a esposa ou o esposo, é porque aquele relacionamento talvez não esteja tão bem assim. Quando a pessoa ela vai para a internet, para o mundo ficto, o mundo falso, a fake news que todos praticam, estão lá na internet, é uma ostentação. Aquilo é a inexistência, é a ausência. Ele ostenta a ausência, aquilo que lhe falta. Né? Então, seria isso também uma deficiência, um trauma? Tem uma frase que está mais ligado à psicanálise, que é algo assim muito bacana, que é o seguinte, eu posso sair de um lugar que eu talvez não tenha tido nada, e por que eu quero ter algo em excesso? Alguns excessos, alguns profissionais falam que todos, eu tenho mais cuidado, porque quando eu falo do ser humano, eu não trago uma exatidão, porque nós não é só quem nós tratamos. A gente dorme com um pensamento e acorda com outro. A gente tem toda uma programação e vou fazer isso, fazer aquilo, aí no outro dia eu acordo, não quero fazer mais nada não. Vou fazer outra coisa. Então assim, eu não gosto de... Em alguns casos você pode trazer uma exatidão, em outros casos não. Então, se fala que todo excesso pode sinalizar uma grande falta. Então, existem casos assim, por que eu quero duas pessoas na minha casa, eu quero fazer uma compra de 20 mil reais por mês? Por que eu quero ter 20 sapatos se eu não sou uma centopeia?
Sabe? Por que eu quero ter 300 blusas, não sei quantos mil bermudas, um closet só de joias? Isso é um exemplo, não é uma crítica. Por que eu quero ter isso tudo? Porque se eu ali poderia me contentar com minimamente as coisas. Estávamos no carro falando sobre isso. Amanhã eu vou estar de folga. Olha que privilégio. Eu falei, amanhã eu vou tomar um café com a minha esposa. Que bom. Amanhã eu vou acordar tranquilo, não quero fazer nada pela parte da manhã. E quando, assim, na nossa juventude, não, porque eu planejo, eu quero ter, eu vou comprar uma casa, isso, aquilo, e hoje a satisfação são com coisas simples. Então a gente precisa avaliar o seguinte, os resultados. O que me traz paz? O que me traz contentamento? É isso que eu vou viver. É isso que eu quero, é isso que eu escolhi para a minha vida. Porque às vezes as pessoas elas querem muito, elas querem as coisas demasiadamente e aí sofrem com aquilo que é muito. Muito bom. Não dá conta do muito dinheiro, não dá conta disso, não dá conta disso, do iate, dos 10 carros, e aí daqui a pouco começa a sofrer. Então a gente precisa trazer qualidade de vida para a nossa mente. Perfeito. Presbítero Wesley, Pastor Jorge, eu acabei de adquirir esse livro aqui, na verdade é um livro que não é novo, do Augusto Cury, O Colecionador de Lágrimas, e nele é contido uma história. Esse livro ele é um tipo romance, fala de um professor e ele reporta a Segunda Grande Guerra, com alguns problemas que ele vivenciou em sonho, ele teve um sonho, e ali ele fala, óbvio, de várias situações. E uma delas me chamou a atenção, eu guardei uma frase aqui, para trabalhar aqui com vocês um pouco. Ele diz o seguinte: o que esperar de uma sociedade cujo líder é mal resolvido? Um líder doente adoece uma sociedade. E o livro trata de Adolf Hitler, como ele adoeceu, e curioso porque ele era uma pessoa que levava a correspondência do quartel ao ponto de guerra, do ponto de guerra ao quartel, e daqui a pouco ele se tornou um dos maiores líderes, óbvio, independente do que aconteceu, mas ele exerceu uma liderança relevante. E aí, quando ele diz isso, eu me reporto à ideia de líderes que estão mal resolvidos. Sim. Muitos traumas, e se tornam líder por alguma razão. E adoece muitas pessoas. Um ambiente instável, um ambiente onde não se transita com segurança, onde, se o líder acordar bem-humorado, as pessoas terão um bom dia. Se o líder acordar mal-humorado, as pessoas terão um mau dia. É muito ruim transitar num ambiente assim. A pergunta que fica: como lidar com uma situação? Porque nas empresas existem muitas pessoas assim, que o ambiente é bom se o líder acordar bem, se o líder acordar mal, as coisas vão mal. Se a empresa for mal, o ambiente está num dissabor só. Como tratar com uma situação dessa? Imagine que alguém esteja vivendo em um ambiente desse, numa empresa, seja numa igreja, em algum lugar. Como tratar com uma situação dessa? Porque falamos da liderança do pai, os traumas dentro de casa, mas em nossos dias existem muitas lideranças empreendedoras que vivem essa situação. Como lidar com essa instabilidade? É verdade que durante toda a vida nós teremos superiores. Sempre. Teremos pessoas acima de nós, isso em todas as esferas aí da vida, enfim. E o que se espera de um líder é comando. Então, esse líder, ele pode ou não exercer sobre nós uma admiração, fazer com que o admiremos, pelo seu governo, pelas suas ideias e tudo mais. Porém, no caso da pergunta, onde o líder ele é problemático, seja o patrão, seja, enfim, qualquer coisa. Quando ele é problemático, o sentimento de opressão que os seus liderados terão é quase que inevitável.
um sentimento de opressão porque não se tem um ambiente ou uma coordenação, muitas vezes dentro de uma ética esperada. E sim, a partir do pensamento que o indivíduo ele amanheceu com aquilo ali e pronto, e etc. Como enfrentar isso e como ter uma ação efetiva sobre isso? Eu diria, em primeiro lugar, manter forte os próprios valores. A tentação de um relacionamento político, no sentido das trocas, né? Perdas e ganhos, etc., é uma tentação muito grande do indivíduo negociar pensamentos, decisões. Só que a questão dos valores, elas precisam ser, esses valores precisam ser negociáveis. A gente só é feliz enquanto mantém os nossos valores. Não é possível atropelar valores, nossos valores, e imaginarmos que teremos alguma felicidade. Isso não vai acontecer. Então, diante de uma situação adversa como essa, onde o líder é desequilibrado, onde o patrão não tem um governo direito, né, efetivo e tudo mais. Regras claras e tudo mais. O que vai ser para nós? O parâmetro será a ética, a justiça e os próprios valores. Então, essas coisas precisam ser fortalecidas diante ou dentro de um ambiente instável, de um ambiente não confiável de liderança. E muito boa exposição e muita cautela, porque isso pode gerar muitos traumas, né? Um líder que vive debaixo de muitos traumas vai gerar outros liderados com um monte de traumas também. É efeito dominó. Efeito dominó. Como que você vê isso, meu caro Wesley? Para mim é uma... Assim, nós temos um modelo, nós estamos formatados. A gente, como ele falou muito bem, sentir que a gente tem uma liderança, um comando é maravilhoso. Imagina um pastor sem uma liderança. Alguém que você precisa recorrer no momento da sua dificuldade, do não entendimento, das suas limitações. Só que o ser humano, ele chegou na limitação dele e fala assim, agora eu vou agir da forma... Ou não fala, ele pensa, não, agora eu sou um maioral. E eu admiro aqueles que falam assim, que eles se desarmam e falam assim, poxa, rapaz, até aqui eu sei. Me ajuda. Me ajuda, Marcos. Poxa, eu não estou sabendo lidar com essa questão dentro do meu trabalho, dentro da minha igreja. Sabe quando que a gente evolui? Quando a gente chega a esse ponto. Eu lembro do último bate-papo nosso, você falou assim, ó, algo que eu guardei, tá? Guardei. Você falou, vamos construir juntos. Sim. Uma das falas dele, eu guardei. E virou corte. Vamos construir juntos. E assim, qual é o momento de se desarmar? É o momento que a gente vai perceber que o nosso limite chegou. Então é muito, para mim eu tenho aprendido isso e desenvolvido isso, chegou no meu limite familiar. Estou lidando com a minha família, né? Aqueles entraves familiares. Minha filha fala assim, pai, o senhor falou de forma errada aí, não sei o quê. Eu falei, sério, filha? Mas aí vem aquela questão, não, eu não falei, não. Aí eu olho, ela fala de novo, eu falei, pô, então desculpa. Então, isso é rico. Para mim, isso é rico. Eu tenho aprendido com isso. A esposa, o filho, porque perdura. A gente traz um pacote de coisas que nós vivenciamos e olhamos, isso aqui é certo, deixa eu pegar naquela área de trabalho lá e eu vou trazer para a minha. Então, por isso que eu falo da questão da formatação. A gente tem muito isso, a gente traz consigo. Digamos que é uma mochila cheia de coisas que a gente usa, que foi absorvido, né? Porque eu não tinha nada. E se for me apresentado alguma coisa, eu quero aquilo ali. Mas quando a gente se depara com outras situações, que eu olho assim, caramba, eu não tinha que ter usado isso. Eu tenho que usar outro mecanismo. Algo mais saudável, algo melhor, mais aplicável. Então, assim... Existe algo no direito que é bem interessante, que a gente chama, para contribuir também, que chama
princípio, norma e valor. Isso aí. A sociedade com seus atos, com os fatos humanos, as relações humanas, é muito mais dinâmico do que a existência da norma. Olha. Então, os atos regem as normas. E o valor daquela sociedade diz como deve ser aplicado isso. Quais são os valores dessa sociedade? Quais são os valores dessa família? Como se aplica a norma dentro dessa cultura dessa família, daquelas pessoas? São discussões que valem a pena, né? Eu trabalhei em 2 grandes empresas, trabalhei em outras, mas 2 grandes empresas. Uma foi a Lojas Americanas, no auge, né? Eu trabalhei lá, fui tesoureiro durante algum tempo da Lojas Americanas. E quando tinha reunião naquele ambiente, era muito interessante, porque o regional, que era responsável por toda uma região, São Paulo, Rio de Janeiro, seria Sudeste, né? Minas, enfim, ele fazia as reuniões e ali dava voz aos seus comandados, para que ele tivesse condições de saber o que estava acontecendo nas regiões, naqueles lugares. Trabalhei também numa outra empresa, que foi a Gol Linhas Aéreas, no início, quando a Gol só tinha 2 aeronaves. Depois virou a segunda maior frota do Brasil e da América Latina, parece que a terceira. Depois que a Varig caiu... porque a Gol surgiu, a Varig já tinha caído, né? A Varig, VASP, já... Né? Eu cheguei a ver os últimos voos. Entreguei a minha idade agora aí. Entregou. Então, quando a Gol começou, ela começou com 2 aeronaves, com 2 voos na madrugada. E foi naquele período que eu trabalhei lá. Então ela foi crescendo. E o desenvolvimento da Gol se deu também pela participação dos colaboradores. Eles não chamam funcionário. Colaboradores. A Lojas Americanas também chama de associado. Não é funcionário, associado. Porque ouve os associados. Então, nas reuniões da Gol, fazia aquelas reuniões periódicas e todos eram ouvidos. Mas, em contrapartida, às vezes, em algumas empresas, também já trabalhei em empresa, que nas reuniões só quem falava era um monólogo, não era um diálogo, era um monólogo. Só quem falava era o gerente, era o patrão. E ele ficava impossibilitado de saber o que estava acontecendo nas empresas, nos lugares, porque ele não conseguia ouvir. Então, eu percebo que norma, valor e essa cultura que é desenvolvida é extremamente importante para o desenvolvimento. Ouvir todos. Ouvir o filho, ouvir a esposa. Vai tomar uma decisão de ir morar em outro local? Ouça o que a sua esposa acha, o que seus filhos acham. Princípios, norma e valor. Quais são os princípios dessa família? Quais são as normas que estão se configurando dentro dessa família? Quais são os valores? Eu acho isso tudo muito interessante para desenvolvimento, crescimento, amadurecimento, para não gerar traumas, porque podem gerar traumas que depois vem um divórcio, pode lançar o filho nas drogas, dependendo da reação do pai e da mãe. Sim. Né? Dependendo do comportamento de quem está na gerência, a empresa pode parar de produzir, pode parar de crescer. Perfeito. Né? O que vocês acham desse panorama? Você falou uma coisa muito interessante, né, sobre a questão da empresa, né, chamá-lo as pessoas não de empregados, mas de colaboradores. Na Gol era colaboradores e na Lojas Americanas era associados. Né? O que ocorre aí, psicologicamente falando, né, o que ocorre aí é a satisfação de uma necessidade inata do ser humano, que é o sentimento de importância. Empregados, funcionários, muito mais empenhados quando recebem o título de cooperadores e associados do que de empregados, trabalhadores e etc. Eles recebem a satisfação da necessidade de importância. E para manter essa reputação de importância, cada vez mais empenho vai ocorrer. Olha que grande sacada. Né? É a mesma coisa que comissionar um funcionário, por exemplo.
Vamos lá, quando você comissiona um funcionário, você está estimulando esse indivíduo a trabalhar, porque se ele for além, é isso que ele vai ter a mais. É isso que ele vai ter a mais. Se ele for além na questão do seu trabalho, na questão da sua atividade, é o que ele vai ter a mais, né, no seu soldo, né? Então, imagine que, além de estarmos dando para esse indivíduo um senso de importância, uma capacidade de importância, a gente está dando para ele também uma motivação. Uma motivação de quê? De manter a reputação de associado, manter a reputação de cooperador. E o desejo de pertencimento àquele grupo, né? Eu acho que muitas pessoas nas empresas se desmotivam e desejam se desligar de determinadas entidades, empresas e agremiações exatamente por conta disso. Exatamente por conta disso. Que exposição extraordinária. O que você acha, Wesley? Eu fiz uma conexão agora dentro desse assunto. Eu olhei aí o livro, Logos Curiae. Ele vai falar algo muito importante no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Ele vai falar o seguinte: bons pais... Eu acho que é pais brilhantes, filhos fascinantes, né? Algo assim. Uma coisa assim, Vamos ver. Vamos ver aí. Acho que Pode fazer a sua exposição que eu localizo aqui. Ele fala sobre o contexto familiar. E tem uma frase muito bonita lá dentro que diz o seguinte: bons pais dão bons presentes, pais fascinantes se doam. Algo assim, sabe? Sabe essas frases que ficam na nossa mente? Marcam, né? Que marcam. E ele fala o seguinte: os filhos, eles devem ser chamados para uma reunião, para a escolha de automóvel, para a escolha de móveis, para a escolha de qualquer item dentro de casa, mesmo que eles não tenham a fala final, eles não tenham a decisão, mas que eles possam ter a participação, porque anular um filho, aí faz um link com o nosso assunto. Não, fica quieto. Você é burro. Você não sabe de nada. Sabe de nada. Você fica para lá. Aí você desmotiva, né? Então você vai anulando a fala. Então, mas quando você estimula... Isso gera traumas. Pode gerar. Complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Aí ele fala, numa entrevista de emprego, você pode ficar travado diante de uma fala masculina porque você viu seu pai falando com você, gatilho, ou a sua mãe, acionado. E aí você vê aquela fala do pai, você vai fazer uma conexão. Caramba, meu pai que está falando ali. O livro chama-se Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Curiae. Isso aí. Então, esse líder, que é um líder que nós, entre aspas, estamos admirando, ele pode ter tido uma criação assim, um contexto familiar assim, ou ele pode ter desenvolvido isso, porque ele vai em cima de resultados. Com certeza esse líder, essa pessoa exemplar, ele traz consigo ali algo que ele percebe. Vamos ver o ser humano, como é que ele é, que esse cara pode entender, se ele está com algum problema, ele não dormiu bem, um filho dele passou um problema durante a noite, esse cara não está rendendo. Então, assim, como é importante fazer uma leitura, fazer um raio-x daquele momento e ver assim, de que forma eu posso ajudar? E uma coisa muito interessante, que normalmente esses líderes brilhantes, esses pais fascinantes, que tornam filhos fascinantes, pais brilhantes que tornam filhos fascinantes, são pessoas que valorizam o indivíduo. Ele não quer só extrair o resultado desse filho, desse empregado, desse funcionário, do associado ou do colaborador, né? E é bem interessante, porque quando nós temos alguém com muitos traumas e que, de certa forma, impõe isso aos demais do grupo, do rebanho, seja lá o que for, ele acaba ignorando as necessidades daquela pessoa e os problemas daquelas pessoas e passa a olhar até mesmo que usando só para alguns fins próprios, né? Atingir alguns resultados. E é um cuidado que nós temos que ter, porque isso pode ser extremamente traumático para uma pessoa. A gente pode, numa empresa, numa corporação, né,
criar sequelas sem precedentes, porque aquelas pessoas nunca mais poderão desfrutar de algo em equipe, ter dificuldade de lidar em equipe, enfim. Bom, tudo que é bom dura bastante, porque nós teremos outras oportunidades, em nome de Jesus. Sim. Hoje nós queríamos fazer diferente. E aí, como que está a agenda de vocês? Como que estão os trabalhos, as palestras? Por onde estão? A última vez nós falamos da imersão, né? Isso. Inclusive a nossa querida de Portugal, ela colocou lá, olha, dizendo assim, se eu estivesse no Brasil, eu gostaria muito de participar da imersão. Quem sabe a gente vai em Portugal, de repente, né? A gente pode aparecer por lá, Estamos hein? indo em julho. Em julho estaremos indo para Portugal, vamos fazer um retiro lá de 3, 4 dias com eles. De repente é oportunidade, aí, né? Quem sabe? Mas então, falando dos trabalhos de palestras, né, nós temos, né, trabalhado nisso. Uma palestra que eu tenho praticado bastante, né, e tanto a procura como também a resposta é muito, muito positiva, que é inteligência interpessoal, né? Você falando agora sobre a questão dos liderados, né? Desse líder que dita as coisas, né? Uma regrinha básica e primeira é entender que o outro não sou eu. Pronto. Então eu não posso impor alguma coisa a partir daquilo que eu considero como real, como verdadeiro, etc. Não, realidade minha é uma, do outro também é outra, né? Sobre a questão da imersão, sim, que coisa maravilhosa, né? A imersão é um dia que a gente pede que seja o domingo, né? Até por conta da igreja que vai hospedar por esse dia a imersão. O que vai favorecer que as pessoas fiquem para o culto também à noite, né? Então as pessoas que vão ali já estão na igreja, então ficam para o culto à noite. Então é um café da manhã, bacana, né? Com coisas boas, de um buffet também maravilhoso, duas palestras na parte da manhã, depois o almoço, depois mais uma palestra, coffee break e uma pregação. Eu tenho que estar lá. E uma pregação. Né? Esse é o nosso esquema, né? E, obviamente, a inscrição, né? Por conta das despesas, uma inscrição, obviamente, né? Muito claro isso. E qual o diferencial disso? Né? Qual o diferencial? O diferencial é esse pastor, né? Você pastor, pastora, é você receber na sua igreja profissionais que são da área de saúde mental e emocional e que são pastores, que são pessoas que conhecem de rebanho e de vida espiritual, né? Inclusive, uma das palestras é Emoções e Ministério. Olha. Emoções e Ministério Forte. é uma das palestras que nós temos aí, tá? E a outra é também sobre ministério, gira em torno de ministério. Pastor Jorge, vamos levar isso para Xerém, pastor Jorge. Vamos levar para Xerém. Ramá Xerém está aguardando o senhor lá. Com certeza. Marcou, a gente vai, tá bom? Então tá aqui o convite aqui para todos aqueles que nos assistem, e de modo especial líderes, pastores. Temos coisa boa para levar para a sua igreja, tá ok? Muito bom. Vou deixar o telefone. A gente pode marcar um treinamento e combinar direitinho, fazer um negócio bem bacana. Sim. Podemos fazer. Claro. Podemos fazer. Olha só, vamos alinhar isso. Vamos alinhar então, ok. Parceria já. Deixa o contato aí, o telefone. Vou deixar então. O telefone é 21 96979 9800. 21 96979 9800. E o Instagram? Instagram é jorge.intel.inter, tá bom? Então, Jorge sou eu, Intel é inteligência e Inter é interpessoal, tá ok? Muito bom. Muito bom. Meu caro presbítero Wesley, eu sempre tive vontade de pegar nesse negócio, eu vou pegar agora. Dá uma viradinha. Olha, gente, quando vir aqui, tu tem 15 minutos ainda. Quem vai gostar disso aqui é o Patrick. Patrick. Ele ficou controlando o tempo, né? Vai ficar mais clássico, Patrick. Vai ficar mais clássico, Patrick. Aí. Um dia a gente vai fazer um podcast que vamos trazer o Patrick para falar também, né? A gente vai falar de empreendedorismo. Então, em breve a gente vai receber aqui dois amigos, camarada bom. Falar sobre empreendedorismo vai ser tremendo. Mas vamos lá, Wesley. Fala pra mim, sua agenda, o que você tá fazendo, tá ministrando aonde, como que tá os trabalhos, deixa o seu contato também. Então, pastor,
algum tempo atrás, nós entramos aí com um projeto de apresentar o nosso atendimento através de uma palestra em algumas igrejas. Nós fizemos isso por algumas igrejas. E terça-feira que vem, se não me engano, dia 24, nós estaremos ali na Igreja Presbiteriana Jardim Primavera. Bacana. Próxima praça do Rotary Club, trazendo uma palestra e nos apresentando ao projeto, né? Fomos convidados ali. Claro. Então, nós estamos... Já tem data? Assim, colhendo, né? Um projeto apresentado. Então, a partir dali nós vamos atender, né? Pessoas ali da Redondeza. A igreja cedeu um espaço ali. Então, parcerias, né? O trabalho de parcerias... Já tem data já para iniciar. Então, a partir dessa palestra, terça-feira próxima, que nós vamos começar a agendar. Maravilha. Terça-feira próxima vai ser dia 24, se não me engano. 24, deixa eu ver aqui, para falar com certeza para o pessoal. Isso. Apesar do que vai ao ar depois, né? Então, vamos lá, dia 24 vai ser terça-feira, então provavelmente o pessoal vai ficar ligado aí, antenado após o dia 1º, que vai dar continuidade, né? Isso então aí, vamos perfeito. Ficar antenado aí, que vai ser benção. Isso aí. Ah. Muito bom. Seu telefone, Instagram, sinal de fumaça. Telefone 219-7432-9368. Instagram, @WDFestas, no final 2S. Porque nós temos uma parceria com uma empresa WD Festas. Muito bom. Muito bom. Bom, para você que deseja nos conhecer um pouco mais durante todo o programa que você viu aí, onde tem uma comunidade Ramá mais próxima de você, e querendo nos conhecer da comunidade Ramá de Xerém, óbvio, em Xerém, né? Anota aí, por favor. Rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra, Xerém. Vai ser lá em Duque de Caxias, vai ser um grande prazer recebê-lo. Todos os domingos a partir das 17 horas. Você é o nosso convidado especial. Venha estar conosco, que com certeza vai ser bem recebido, vai ser uma grande bênção. Estamos com novidades em breve, coisas temos que visitar, hein? Coisas bacanas. Fiquei esperando meu amigo no domingo lá, mas ele vai voltar, vai outro domingo lá. Bom, gente, nós vamos encerrar o nosso programa orando, buscando o Senhor. Pedir você que está aí ligado conosco, se puder, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Ramá Xerém. Nosso Instagram é só colocar @Ramá_Xerém. Vai ser muito bacana tê-lo aqui conosco, tá bom? Vamos orar ao Senhor junto com o nosso querido presbítero Wesley, né? Colocando diante de Deus. Olha, gente, quero agradecer a presença de vocês. Foi uma bênção. Uma honra ter como sempre. O próximo vai ser pinga-fogo, nosso próximo bate-papo. Apimentar mais essa coisa. Mas eu tenho gostado muito, sabe por quê? Porque é prático. É do dia a dia. Né? Nosso dia a dia, aquilo que nos aflige, nos toca. São coisas de todos nós. De todos nós, coisas de todos nós. Né? A gente precisa de um papo reto aí para esclarecer tudo. Inclusive, Pastor Marcos, trago uma sugestão. Claro. Pergunte aos seguidores quais os assuntos eles querem ouvir. O tema, né? Tema. Muito bom. Sabe? E aí a gente dilui isso aí. Aqui é tudo assim, papo. Tá lançado. Qual o tema dentro do aspecto da psicanálise e da psicologia, num contexto mundo cristão, que você gostaria de perguntar? Fique conosco aí, faça a sua pergunta que a gente vai trazer no próximo que eles estiverem aqui, tá bom? Vamos orar? Vamos, com certeza. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos por mais esse momento tão agradável. Sim, Senhor. Momento tão especial, Deus, que o Senhor colocou nas nossas vidas. O Senhor separou essa noite para que nós pudéssemos estar aqui juntos, compartilhando conhecimento, aprendendo uns com os outros. Como é bom, Deus, saber que aquilo que o Senhor nos deu a mais, nós estamos dividindo com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes. Muito obrigado por tudo, nos despede. Que a tua paz, a tua bondade, a tua graça continue sobre as nossas vidas, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos projetos, e que nós possamos continuar sendo bênção na vida das pessoas. Foi por isso que o Senhor nos chamou, foi por isso que o Senhor nos apresentou a este mundo, para que nós pudéssemos ser uma partícula dos céus.
ser alguém que o Senhor projetou, alguém que o Senhor liberou nos céus para que nós pudéssemos estar aqui nesse lugar. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, crendo no melhor, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém mesmo. Eu vou me despedindo, deixando para você Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, gente. Um abraço.